gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Roseli, seja bem-vindo ao canal Roseli Crochê Ateliê. E hoje eu vim ensinar como fazer essas florzinhas rasteira de crochê. Então, pra gente usar em base de tapete, em base de trilho, dá pra gente usar bastante formas essas florzinhas. Eu tenho aqui algumas, aqui, e eu vou fazer uma igual a essa, na cor Pink da Milano. Esse aqui é o Flor da Barroca, esse aqui também é o amarelo da Milano. Então, bora pra aula? Então, aqui eu vou estar usando o Pink da Milano e uma agulha 4 milímetros. Eu gosto de fazer na 4 milímetros. Então, eu vou segurar aqui o fio, vou dar a volta, passar ele por cima aqui, vou vir com a agulha, puxar esse fio por baixo do primeiro, dar uma volta e voltar e puxar esse fio fazendo uma primeira correntinha. Pode soltar, fazem mais 2 correntinhas, se tornando o primeiro ponto alto. E eu vou fazer mais uma correntinha para me dar meu espaço e vou fazer um ponto alto, fazendo aqui dentro o segundo ponto alto. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 4 ponto alto, e eu vou fazer um total de 8 pontos altos aqui. Então, quinto ponto alto, mais uma correntinha, sexto ponto alto, uma correntinha, sétimo ponto alto, uma correntinha, oitavo ponto alto. Então, vamos conferir para ver se temos 8 mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu vou pegar esse fiozinho aqui, vou puxar. E aí, vai ficar bem fechadinho aqui. Vou fazer uma correntinha de separação. E aqui, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo para unir. E aí, eu uni, fechando, deixando assim. E aí, eu venho aqui no espaço, faço mais um ponto baixíssimo e subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E eu coloco mais 2 pontos altos, fazendo um total de 3 pontos altos. E uma correntinha de separação. E mais 3 pontos altos. Então, gente, é isso. Nas 8 espaços que eu tenho, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, vocês podem ver que não é difícil. É bem tranquilinho. E ela fica bem econômica. Ela pesa mais ou menos 4, 5 gramas uma flor dessa. Então, sobrinhas de barbante, se vocês tiverem, vocês também podem estar utilizando. Né, tá fazendo essa flor, vai fazendo uma florzinha por dia, para ter várias flores, e aí quando for fazer a base, já tem as flores prontas para fazer a base de um tapete, de uma passadeira, de um jogo de banheiro, enfim. É bem interessante já deixar essas flores produzidas, porque aí vocês podem também estar utilizando elas de uma forma mais fácil. Como ela é uma flor mais econômica, a gente usa eles para fazer no econômico também, aquela peça mais econômica. Então, tô terminando aqui já. Então, pode ver que ela é rapidinha de fazer. Então, se você tirar um tempinho aí pra fazer essas flores e economizar o tempo depois de fazer a base. Então, puxa aqui. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E ela tá pronta. Então, ó, 3 pontos altos em cada espaço. E ela tá pronta. Peraí, deixa eu pegar a tesoura que eu deixei ali em cima. Então, ó,
pronta. E aí, ó, ela tá pronta. Eu vou fazer mais uma pra gente aprender a unir no verde, peraí. Ó, como eu falei, ó, ela é bem econômica, ó. 4 gramas. 4 gramas. 4 gramas, então, ó, 3, 13, 15, 14. Se a gente for fazer um jogo com 8, que é uma passadeira, 36 gramas. Então, ela é bem econômica. Então, dá pra fazer um tapete bem econômico. E aí, agora eu vou ensinar vocês a como fazer juntando com o verde. Eu acho que é bem interessante aprender. E eu vou fazer com esse que eu fiz agora. Ó, então, vou pegar uma das florzinhas. Em qualquer espacinho desse, eu vou tá colocando o verde aqui. Eu gosto de amarrar. E eu vou fazer um leque. Então, vou jogar pra cá, pegar aqui e vou fazer uma correntinha. Mais 2 correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E mais 3 pontos altos. Vou jogar pro chão, que eu acho que fica mais fácil de puxar. E aí, eu vou fazer 2 correntinhas pra fazer um leque e fazer mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E nesse espaço aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. No próximo espaço, um leque. Então, são 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas com 3 pontos altos. 1, 2. Então, eu vou fazer aqui, então, fiz esse leque, eu vou fazer mais 3 pontos altos, um leque, 3 pontos altos, e aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês, peraí. Então, aqui, ó, cheguei até aqui, ó, então, lequinho, bloquinho, lequinho, bloquinho, lequinho, bloquinho, e aí, aqui, eu já dei minha correntinha, e eu vou fazer um meio leque aqui, então, vou fazer 3 pontos altos. E aí, eu vou pegar a minha flor. Então, vou pegar ela do lado direito, direito com direito. Vou laçar na agulha e vou fazer um ponto alto. Mais 3 pontos, vou colocar 3 pontos altos aqui, ó. Vou virar ele assim, pode ver que ele já começa a querer virar, né, aqui. E aqui eu vou colocar um ponto baixo. Então, em vez de colocar agora correntinha, a gente coloca um ponto alto, laçada na agulha, mais 3 pontos altos. E aí, vai seguindo igual tava seguindo. Opa, deixa eu soltar aqui, que eu lacei um fio errado aqui. Então, vou colocar 3 pontos altos aqui. Ponto baixo aqui pra unir. E mais meio lequinho aqui. Então, mais 3 pontos altos aqui.
Peraí que me enroscou. E agora aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu posso ou não fazer uma correntinha, geralmente eu não faço. Mas vocês podem fazer se vocês quiserem. E dou mais uma laçada na agulha. E mais 3 pontos altos. E aí, eu continuo da mesma forma aqui. Então, aqui já tá unindo a minha flor. E aí, eu vou fazer bloquinho, lequinho, bloquinho, lequinho, meio lequinho aqui. Quando tiver aqui, eu volto com vocês de novo, que a gente vai repetir exatamente como é que tava. Tudo bem? Já volto. Então, ó, voltei aqui de novo. Então, ó, aqui eu terminei o meu lequinho. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Eu vou fazer, já fiz uma correntinha aqui também, e vou fazer mais 3 pontos altos para fazer o meu meio leque. Então, vai ficar aqui. Então, se eu tiver que unir só 2 flores, se eu quiser unir só 2 flores, aqui eu continuo. Se não, eu coloco mais uma florzinha. Então, eu vou dar uma minha laçada na agulha, vou pegar a minha florzinha aqui de frente e vou fazer 3 pontos altos. Aí, eu vou virar aqui, vou fazer um ponto baixo, mais 3 pontos altos aqui no próximo espaço. Então, vai ser a mesma repetição. Então, toda vez que a gente for unir, é a mesma coisa. A gente vai unindo assim, nos espacinhos com ponto baixíssimo. Então, aqui eu ponho um ponto baixo. E aqui eu faço mais 3 pontos altos, sendo que aqui já é a parte do meu lequinho. Então, 3 pontos altos. Vou juntar ele aqui com ponto baixo e mais 3 pontos altos. Um ponto alto e um bloquinho de 3. E é aqui, repete novamente tudo que a gente já fazia, né? Então, bloquinho de 3, separado por uma correntinha, o bloquinho de 3, 2 correntinhas, bloquinho de 3 para fazer o nosso lequinho. Então, é o que a gente já tá acostumado a fazer nos outros que a gente já fez. Então, esse aqui é bem tranquilinho, depois que você pega o jeito, a gente aprende a fazer e faz rapidinho. Correntinha. E aqui eu vou fazer meu lequinho. Deixa eu puxar ele pra cá. Eu já aproveito pra esconder ele um pouco aqui. Então, aqui eu vou fazer meu leque. Dois pontos altos. E aí, vocês vão ver que, ó, fica só pra gente fazer o nosso fechamento aqui. Então, se vocês quiserem fazendo com mais flor, é só ir colocando aqui. Se quiser, a gente vai fechamento, que é praticamente o que a gente já tava fazendo, só com alguma diferença aqui. Então, aqui, eu vou colocar os 3 pontos. Uma correntinha e os 3 pontos. E uma correntinha. Então, aqui, lembra que a gente tem meio lequinho aqui? Então, eu tenho que fazer mais 3 pontos altos aqui
para continuar o meu leque. Então, vou colocar 3 pontos altos aqui, um ponto baixo, 3 pontos altos, bloquinho de 3 pontos altos, um ponto baixo, 3 pontos altos, bloquinho de 3, e eu finalizo a peça aqui. Então, vamos fazer junto, para não ter dúvidas. Então, aqui, eu vou fazer os 3 pontos altos. Então, gente, aqui, ó, 3 pontos altos. E aqui no meio, eu vou pôr um ponto baixo, uma laçada na agulha, 3 pontos altos. Então, qualquer flor que vocês façam, seja flor rasteira, seja o quadradinho da vovó, seja flor... seja qualquer flor que vocês façam, ó, já pus 3 pontos aqui. É essa mesma jeito de unir. Caso vocês queiram unir no branco, é desta forma também que a gente une. Então, ó, não tem segredo. Então, eu vou fazer com vocês isso aqui também, ó, 3 pontos altos. Deixa eu puxar meu fio, que ele tá ruim. Uma correntinha de separação. E aqui, no lugar do leque, eu vou colocar mais 3 pontos altos pra continuar o meu leque. Uma correntinha aqui. Uma laçada na agulha, mais 3 pontos altos aqui. Uma correntinha e 3 pontos altos. E aqui, vou vir no terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Ó. E assim ficou a nossa flor emendada. Então, aqui já dá pra mim fazer uma base de um tapete, vocês viram que foram bem rapidinho pra fazer. E aí, aqui é uma base de tapete, se eu quiser fazer uma base com mais flores, eu coloco mais flores, se eu quiser fazer só com duas, eu faço com duas. E aí, eu vou fazendo essa base, e aqui eu vou fechar cortar meu fio. Então, aqui eu dou uma puxadinha só pra gente... Depois, na hora de juntar, ele fica bonitinho. Então, gente, essa é a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima com mais videoaula. Ou mais vídeos. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir. Se inscreva no meu canal, caso vocês não sejam inscritos. Muito obrigada por essa ajuda, gente. Tchau, tchau.